Seja bem-vindo ao TrueCast Podcast, o podcast que fala o que a Bíblia ensina. Prepare-se para ser impactado pelas verdades transformadoras das Escrituras. Aqui fundamentamos cada conversa em João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Logo iniciaremos. Enquanto isso, vai nos seguindo nas redes sociais: Facebook, Instagram, Spotify e TikTok. E se ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube, faça isso agora para receber tudo em primeira mão. A paz do Senhor Jesus, amados irmãos, mais uma vez aqui com vocês para mais um episódio maravilhoso do nosso TrueCast Logos, um programa abençoado para edificar a sua fé, fortalecer a sua fé e solidificar aí a palavra de Deus aí no seu coração, amém? E hoje nós estamos aqui com esse programa, mas antes disso também gostaria de incentivar a você, que está nos vendo nesse dia, para que possa estar indo lá na nossa playlist do nosso TrueCast, e ali tem vários programas, vários capítulos, episódios que já gravamos sobre Bereshit Bará, sobre o Logos, sobre o Bom Pastor, e ali você pode estar se deliciando ali de grandes ensinamentos da Palavra de Deus. E também você pode estar indo ali nos nossos outros programas, como TrueCast Experiência, TrueCast Livres e TrueCast Unicidade. Cada um com a sua playlist ali com diversos conteúdos aí com conhecimento para alimentar a sua fé. E hoje aqui estou mais uma vez com meu amado e querido irmão Renato. Paz do Senhor, meus irmãos, irmãs, que prazer estarmos juntos novamente, que maravilha, mais um episódio do programa Logos. Como é bom ter você conosco, como é bom compartilhar das Escrituras contigo. Hoje nós vamos falar de um assunto extremamente importante para a igreja, né, irmão Mateus? Sim. E eu chamo esse assunto de o tripé da igreja, um dos tripé da igreja. É o assunto que nós vamos tratar hoje. E para isso nós temos um convidado especial, né, irmão Mateus? Sim, com certeza. Hoje nós temos um convidado especial, não é conterrâneo, apesar que essa mesa de hoje aqui não tem ninguém conterrâneo de ninguém, né? Ninguém é de Curitiba. Tem diversos lados, sul, sudeste e lá o nordeste, né? O norte, né? Desculpa, o norte do país. O nosso pastor Antônio Aníbal, um amigo querido, e hoje vai estar aqui nos auxiliando aí no programa hoje. Graças a Deus, é um prazer, uma alegria de poder participar com esse programa que já está sendo referência em muitos lares e as famílias têm comentado, falado, divulgado ele. E eu me sinto alegre de poder participar nesse quadro, ainda mais falando sobre um desses tripé tão importantes da igreja dos nossos dias. Maravilha, né, irmão Mateus? Que bênção. Queridos irmãos, hoje nós vamos tratar um assunto que ele é muito comum de ser falado na igreja. Sim. Mas ele é muito mal utilizado por nós às vezes, e muito pouco utilizado. Deveríamos usar mais, né? Então nós vamos falar hoje sobre a oração, irmãos. Mas nós vamos tratar em específico a oração do Pai Nosso. Nosso objetivo hoje é falar sobre a oração do Pai Nosso, tá bom? Então pegue a sua Bíblia aí, se prepare, pegue teu caderno, tua caneta, que hoje nós vamos aproveitar, vamos nos aprofundar nas Escrituras e dedilhar um pouco dos assuntos que tem dentro deste texto, para que eu e você, a bancada aqui, nós possamos juntos compreender um pouco das Escrituras, tá bom? Então, eu quero fazer a leitura contigo para a gente ter uma base estrutural para a gente poder conversar nesse dia, tá bom? Então, lá em Mateus, capítulo 6, nós vamos ler o versículo 9 e versículo 10 apenas, tá bom? Como a base para o nosso programa neste dia. Diz assim, ó: Orai, pois, da seguinte maneira: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino,
seja feita a tua vontade na terra como é no céu. Maravilha, Glória a né? Deus. Maravilhoso. Então nós vamos tratar este assunto e para nós termos uma direção e uma base para nós compreendermos os pontos que nós vamos falar e conversar junto com o irmão Mateus e o nosso pastor nesse dia, eu quero iniciar falando com você sobre o que está acontecendo neste contexto, tá bom? Dessa história em que Jesus está ensinando os seus discípulos sobre a oração. Não é só a gente tratar e falar, irmãos, sobre a oração do Pai Nosso, né? Não é só a gente chegar e falar, não, a oração do Pai Nosso é assim, faça assim, como muitas vezes as pessoas têm como ideia. Mas a gente precisa saber o porquê Jesus deixou o Pai Nosso. Sim. Então a pergunta central de início para nós é o porquê ele deixou o Pai Nosso para nós. Como? O que estava acontecendo? Então vamos lá, irmãos. A ideia de Jesus ter deixado esse texto parte lá do versículo 5 já. Que Jesus diz, quando tu orares, não seja como os hipócritas. Por quê? Porque eles oram em pé, de frente com a sinagoga, diante da sinagoga, para que todo o povo veja e possa aplaudi-lo, né, e reverenciá-los da maneira que eles oram. Então, Jesus inicia ensinando o Pai Nosso para nós, irmãos, já mostrando uma fórmula como não devemos orar. Já quebrando alguns paradigmas, né? E é isso que às vezes a gente tem que ter como um ensinamento. O primeiro, se a gente for imitar Jesus, nós temos que fazer dessa maneira. A pessoa pergunta, como que eu tenho que orar? Nós temos que começar dizendo, vou te ensinar como você não deve orar. Porque é a primeira ideia de Jesus, né, pastor? Jesus olha e diz assim, eu vou ensinar como vocês não podem fazer. Porque a oração do Pai Nosso vai ser uma revelação, uma direção para vocês. Mas primeiro eu vou demonstrar o porquê que eu estou deixando o Pai Nosso para vocês, né? É isso mesmo. As pessoas olham e dizem: olha, eu quero que as pessoas vejam como é que eu oro. E o conselho que Jesus mostra nas Escrituras é o contrário, né? Vocês não devem fazer com que as pessoas olhem para você, porque quando eu oro para que as pessoas vejam que eu estou orando, eu estou fazendo com que as pessoas olhem para mim. Ou seja, eu tiro o foco de realmente aquele que é o que resolve as orações, que responde às orações, que é o Senhor. Então ele diz: olha, não seja isso. Não traia a atenção para ti. Ou seja, se você quer realmente orar, faça com que as pessoas levem a sua atenção a Deus. Ou seja, não traia a atenção para você. Então, a primeira coisa que eu aprendo e olho nesse texto é isso. É isso. É que a oração, ele está dizendo já de princípio que a oração ela envolve muita questão da intimidade, né? De um relacionamento. E um relacionamento, para ser sólido, ele começa na intimidade. Ele não começa naquilo que é exposto, né? Porque aquilo que é exposto está refletindo aquilo que você teve no íntimo, né? Você trata a sua é como se fosse um casamento. Você trata a sua esposa bem, as pessoas verem você tratando, você sendo um cavalheiro, ela fazendo isso para você, aquilo para você. Mas por quê? Porque teve uma intimidade antes. Então aquilo que as pessoas veem é um reflexo daquilo que é íntimo. Então a oração do Pai Nosso é isso, é intimidade. Não adianta eu querer mostrar como os hipócritas estavam fazendo, sendo que a intimidade, o relacionamento profundo, eu não tenho com ele. E as pessoas, a gente tem que pegar pelo fundo histórico também e contextual, que as pessoas naquela época não tinham noção de uma oração separada. Sim. O modelo de oração deles era esse dos hipócritas. Verdade. Eles fazem porque eles sabem o que estão fazendo. Nós não sabemos, acreditamos que é dessa maneira. E é aí que é o erro, muitas vezes. A gente vai falar um pouco mais à frente sobre isso, mas o erro nosso, às vezes, dentro da oração, dentro da casa de Deus, dentro do reino de Deus, é a gente olhar uma pessoa fazendo algo que aparentemente é correto e é o tipo de oração correta diante de Deus, a gente só imitá-la e fazer igual. E aí a gente começa a reverenciar aquele modelo que a pessoa faz de oração e começa a repetir igual ela, fazer igual, quando Jesus está dizendo, não, a oração é algo individual, é algo particular. Você precisa desenvolver, porque o Pai Nosso, irmãos, você que nos ouve, irmãs, não é um método para se fazer, é o modelo. Modelo é o que você vê, tira entendimento dele e faz. Você não faz exatamente como está ali a regra. Você pega como modelo e desenvolve em cima daquele modelo, né? Então, você lembra quando você vai fazer algum desenho, uma coisa, você pega o modelo do desenho e repete, não vai ficar idêntico.
Você pegou só o modelo daquilo e está fazendo algo semelhante. Mas da forma que você consegue fazer e da maneira que você consegue chegar, né? E a ser igual àquele desenho que você quer imitar. Então, a oração do Pai Nosso é isso, né? Ela começa com uma quebra de paradigma, de conceito religioso, de conceito de que a oração é aquilo, é para as pessoas verem, é para mim erguer minha mão, é para mim estar de pé diante do templo, para que todos vejam que eu falo bem e me expresso bem, né, pastor? Isso mesmo, as pessoas pensam que a oração do Pai Nosso é simplesmente para te ler e decorar. E Jesus, ele quer que você aprenda realmente a orar. Ou seja, quando, né, o irmão Renato apresentou aqui que é um modelo, o que que é? A gente tem a característica de modelo, você vai pegar aquilo e daquilo extrair as palavras, como começa, como é o depois do começo, como é o meio e como que eu devo terminar uma oração. Ou seja, essa conversa que eu vou ter diretamente com o Altíssimo, ela segue um ritual, né? Ou seja, um ritual que tem um começo, um meio e um fim, né? Só que Jesus, ele só deu como isso. E é esse modelo que vamos explanar aqui nessa sessão, dessa troca de palavras, de mensagem, de conteúdo e de conhecimento. E eu quero que o meu desejo é que você olhe para tudo aquilo que for dito aqui nesse dia e você aprenda que Jesus não quer que você decore nada, quer que realmente você seja uma pessoa de oração e que ore com o conteúdo do Pai Nosso. Sim, e a oração não é para ser vista, mas é para ser sentida. Uhum. É algo íntimo, né? Que as pessoas que estejam ao seu redor quando você estiver orando, não veja simplesmente uma prática, mas sinta a unção que está partindo de você por meio daquela oração. Então é isso que está acontecendo, porque os hipócritas eles ficavam na beira das sinagogas, gritavam, berravam para as pessoas verem a prática, mas não sentiam nada. Não sentiam nada. Até porque Jesus vai dizer depois que eles eram como sepulcros caiados É. e vazios. Como é que a Então, pessoa que ora tanto é vazio? é verdade. Não Né? tem Algo lógica, a se né? pensar, né? É. Orava tanto E é vazio? e era vazio. Não pode, por quê? Porque não tinha um propósito. Que era van. Era vã, né? Era vã, não tinha um sentido, não tinha um direcionamento, né? Eu creio que eu tô até me segurando para poder falar Vamos aqui, esperar que vai chegar lá. que a gente vai pontuar aqui, introdução mas só. é isso, entendeu? Essa é a questão. A oração é para ser sentida, É isso mesmo. não vista. E antes da gente terminar essa breve introdução sobre por que Jesus escreveu o Pai Nosso, eu quero ler uma tradução, irmãos, da Bíblia A Mensagem, que eu até aconselho você que é estudioso tê-la, que diz assim, o mesmo verso que eu li, verso 5 e diante, mas uma tradução totalmente melhor para se entender, diz assim, ó, e quando forem à presença de Deus, ou seja, quando forem orar, também não façam disso uma produção teatral. Essa gente que faz da oração um show está buscando um estrelato. Vocês acham que Deus está no camarote apreciando esse espetáculo? E assim que eu quero que vocês façam. Encontrem um local tranquilo e isolado, de modo que não sejam tentados a interpretar diante de Deus. Apenas ficam lá, tão simples e honestamente quanto conseguirem. Meu Olha que Deus. interessante. Ou seja, é aquela parte do verso 8 e 7 que ele diz, né? Ó, vá pro teu quarto, verso 6 e 7. Vá pro teu quarto, fecha tua porta. Ele diz, ó, vai para um lugar tranquilo, para um lugar onde você não pode fazer um teatro. Onde as pessoas não ficam vendo você e você comece a mudar o seu jeito de orar. E isso é interessante, a gente gastar um tempinho nisso aqui para abrir a mente dos irmãos. Porque é psicológico nosso. Tá na nossa mente. Você ora de um jeito. Está orando. Buscando a Deus no templo, né? Está orando. Se derem um microfone pra você, você muda na hora o jeito de orar. E às vezes não é porque você tá envolvido na hipocrisia como aqui de Jesus, porque é totalmente diferente. Sim. Mas é porque tá no seu psicológico. Você já diz, poxa, agora eu tenho que mudar o modo de orar. Porque o povo tá ouvindo eu falar. E isso tá na mente humana. Sim. E você já tá orando, Deus, eu sou miserável. Te dá um microfone, Deus, eles são miseráveis. É meio que automático você já mudar o estilo de você falar. Porque, não sei, tá em você, tá em nós, né? Mas a gente tem que tomar cuidado com isso. Porque Jesus tá falando, ó, oração, você tem que ser uma conversa. Sim. Tem que ser uma conversa. Você
no microfone ou não, em casa ou as pessoas vendo, tem que ser um diálogo. A importância pastor? do secreto é mais importante do que o público te Isso. enxergar. Então, exatamente a importância do secreto é o que Jesus chama a atenção para cada um de nós sobre esse modelo que ele vai apresentar e pedir que as pessoas venham a praticar de uma forma natural, não de uma forma repetitiva, como se fosse uma decoração. É, E- sim. E aí você vê, Isso quando mesmo. você quer exercer a autoridade, quando você quer ter poder, aí é o individual. Nós vamos ver um contexto histórico e bíblico que Jesus, antes de fazer qualquer milagre, ter uma ação poderosa, ele estava onde? No monte orando, à parte, sozinho. Só que quando também ele estava no momento de aflição, de angústia, aí precisou da oração no coletivo. É esse o momento. Quero poder, quero unção individual. Agora quero ter resposta de Deus, busca pela luta, por provas, por dificuldade. Preciso de um auxílio no coletivo. Isso mesmo. No coletivo. Porque no individual, você é você mesmo, Sim. não é? A gente só é nós mesmos dentro da nossa casa, no nosso quarto. Isso é muito interessante, porque você é um cristão falso quando sai do teu quarto? Não, você não pode demonstrar tudo que você é para todo mundo, porque senão as pessoas podem escandalizar, Sim. a pessoa pode se indignar com Deus, então tem defeito seu que você tem que segurar. Mas no teu quarto você não segura, tua esposa sabe Sim. todos os seus defeitos. Ela e Deus sabe tudo. Uhum. Deus sabe mais ainda, mas ela sabe muita coisa de você. Pelo menos uns 70% ela vai saber das suas falhas, principalmente. Por quê? Porque naquele lugar é quando você mais se revela. Né? Às vezes você tava conversando aqui, você ficou triste. Chega no quarto, você fala com a esposa. Ou a esposa fala contigo, fiquei triste com a maneira que o irmão brincou comigo lá. Lá você revela, né? Sim. Então por isso Jesus diz, ore no lugar secreto, porque lá você demonstra quem você é de verdade. Porque diante do povo, às vezes você tem fraqueza, você não vai gritar diante do povo a sua fraqueza. Uhum. Você vai gritar, você vai bater no peito dizendo que é forte, mas, Sim, verdade. né? Então, irmãos, essa primeira base que nós estamos fazendo do Pai Nosso é exatamente isso, é Jesus quebrando todo esse contexto que nós temos sobre a oração e nós entendermos que o Pai Nosso foi dado para te lançar diante de uma intimidade com Deus mais profunda e que ela precisa sim ser separada. Ela precisa ser um momento que você sai do meio das pessoas e se separa diante de Deus, tá bom? Sim. Com isso, nós vamos começar então a desenvolver esse assunto, né? Sim. Os irmãos andam conosco, nós vamos começar a desenvolver esse assunto. E o primeiro ponto que eu acredito ser interessante a gente conversar é o ponto que Jesus diz assim, no verso 9. Jesus diz assim, pois, quando orares, orem da seguinte maneira. Não é isso que ele falou? Na sua tradição diz o que aí, Mateus? Vos orares assim. Quando orarem, Portanto, vos orares assim. portanto, vos orarem assim. A sua também, pastor, diz isso? Vós orareis assim. Sim, mas antes de nós chegarmos a esse ponto, a gente poderia falar sobre as vãs repetições? Ah, sim, a gente vai falar sobre isso também, verdade. Vai falar... Então nós vamos falar rapidinho sobre as vãs, bem lembrado. Vamos falar sobre, lê pra nós aí essa ponta aí. Verso 7, né? Que a gente falou sobre a questão de orar em público. Isso. Falamos sobre orar em secreto, que é por isso que Deus direciona isso na oração, né? Porque os hipócritas faziam isso nas esquinas e tal. Não, a importância de orar em secreto. E depois ele fala, e orando, não useis, quando você estiver em secreto, quando orando, não useis de vãs repetições, como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Ah, interessante. Perdão que a gente ia passar esse assunto que é importante, né, pastor? Então, assim, por que Jesus diz isso? Porque ele está num contexto de quebrar o paradigma ali de religiosidade. Primeiro ele fala sobre orar diante do povo para querer ser visto, né, pastor? E agora ele está falando sobre repetição, né? Então, o que nós precisamos ter de ideia sobre essa repetição, pastor? Que as pessoas precisam abrir sua mente, compreender e tomar cuidado neste caminho aí. As vãs repetições que Jesus coloca aqui são palavras vazias, palavras sem sentido, sem nexo. E as pessoas falam, e por muito falar, naquela época achavam que elas seriam merecedoras de algo. E Jesus disse que não, as palavras que vocês repetem são vãs, ou seja, não tem conteúdo, não serve para nada, é lixo.
Ou seja, se você realmente não quer intimidade, não busca algo com sinceridade, então isso é algo vã. Se hoje, o que que eu tenho uma mente para saber se eu estou fazendo alguma coisa vã? Se eu faço algo não acreditando naquilo que eu faço, aquilo é simplesmente um nada. Ou seja, eu não acredito nem naquilo que eu estou fazendo, então as pessoas perguntam de mim: "O que que tu fez?" "Não sei." Ou seja, você mesmo não sabe o que tu faz. Ou seja, o que que aquilo significou para ti? Nada. E às Aquilo vezes é a vã. pessoa ora e É não vã. lembra o que orou, né, pastor? Aham. Aquilo é Né? vã. Sim. Tem gente que ora, ela levanta da oração e nem lembra o que orou. É. Então, ela entra nesse contexto. Sim. Uma E boa a, repetição. e a questão também é que o gentil envolvia um povo que pagão, Uhum. né? Um povo que Costume, né? costume, idolatria, e eles idolatravam outros deuses. Então, para outros deuses, eles lançavam os vãs repetições, né? Que até no dia de hoje nós temos orações aí Temos. para outros deuses, outras entidades que são repetitivas. Então, isso que o gentil fazia, a exemplo disso, está lá em 1 Reis, capítulo 18, quando Elias profetas vai de lutar Baal. ali contra os profetas de Baal. Que você vê a diferença da oração de vã repetição e uma oração que não é. A oração dos profetas de Baal era o quê? Responda, Baal, responda, Baal, responda, Baal. Baal, tá me ouvindo? Se Responda, Baal. mutilarem, né? Se mutilavam e ficavam repetindo a mesma coisa. Agora Elias, quando vai orar, não, é diferente. Senhor, responda-me, para que este povo veja que só tu és Deus de Israel. E ele vai criando uma introdutória. O que que é isso? Se chama relacionamento com diálogo. Então, a oração é relacionamento com diálogo. Então, o gentil fazia muito isso, né? A orar outros deuses, né? Isso se chama o quê? Reza, né? Então, a oração, ela te diferencia disso. Ela te quebra esse paradigma de ser simplesmente uma reza repetitiva. Não. Ele quer relacionamento, diálogo. Não quer dizer que você vai pedir algo para Deus hoje e amanhã você não vai precisar pedir de novo. Não, não é isso. A questão é você ter aquela oração programada, repetitiva e achar que aquilo te leva a algum diálogo, algum relacionamento com ele. E é isso que ele está quebrando aqui. E o irmão falou de reza, as pessoas precisam entender que a oração e reza é bem diferente. Uhum. Reza é exatamente vãs repetições, é um costume pagão antigo, Antigo. muito antigo. Então, quando as pessoas praticam alguma reza, porque aprendeu com a sua avó, com seu tio, com a sua mãe ou com seu pai, Virou e um eu tenho, amuleto aquilo e ali. eu tenho que repetir aquilo você diz, não, eu tenho que fazer aquilo antes de eu dormir, eu tenho que falar aquilo amuleto. antes de dormir. Ou seja, você não está orando. Uhum, Você verdade. está simplesmente fazendo aquilo que Jesus falou para não fazer, que é a vã Uma repetição. Além dessa interpretação da repetição, a gente também pode trazer para nós, né? Para o cristão, Uhum. para nós que não cremos na questão de idolatria, mas também a gente pode estar fazendo uma repetição, que daí ela entra no sentido de você orar sem uma oração sem sentido. Sem sentido. Sem sentido. Jesus não está proibindo repetir, tá bom, irmãos? Então Jesus não está dizendo para você, ó, não repita o que você orou, igual o Mateus falou agora há pouco. Não repita o que você orou hoje, amanhã. Não, Jesus não está dizendo. Ele dizia, quando orares, não repitam. Ele diz, não repitam não façam vãs repetições. Né? Ele não diz não repita, ele só diz vã repetições. Então, ele está dizendo que tem pessoas que repetiam, mas de maneira vã. Então, essa repetição era uma repetição vazia. Vã é um sentido de que não tem nexo. Então, Charles Spurgeon, ele tem uma frase sobre isso na oração, que ele diz assim, a sua oração ela tem que estar envolvida com o seu interior, com o seu coração, com a sua mente. Uhum. Então, se eu não envolvo o meu coração, o meu interior, a minha mente, eu estou vazio. Então, se eu entro numa oração e nem lembro o que eu orei, foi uma repetição. Você fez o sinal da cruz e saiu dali e foi embora. Uhum. É isso que você fez. Não mais nada, porque você pegou um contexto religioso e envolveu na tua vida e tá andando com esse amuleto, fazendo sinal ali e seguindo sua vida. É como você se declarar para sua esposa ou para sua namorada, o que você tem um relacionamento, ou para o seu pai, para sua mãe, você se declarar para ela, mas apenas com palavras, e aquelas palavras não são no seu coração, não estão lá.
E Entendeu? o interessante é que as pessoas que são próximas de nós, seja esposa, seja pai, seja mãe, Aham. no modo de falar, ele já sabe se é verdade ou mentira. Sim, Exatamente. então, nossa aí, ó. E Ele a gente já vai até falar um sabe. pouco sobre É. isso depois. Ele Nós já vamos falar do sabe. Pai. Então Jesus não condena a repetição, irmão. Jesus condena a vã Uma repetição. Uhum. Então você tá buscando, irmãos, poxa, vocês estão falando no podcast que não pode repetir, então eu não vou orar mais para Deus fazer aquilo que há muito, tô um ano orando. Não, não é isso que a gente tá falando. Sim. A gente tá falando que você não pode criar uma vã repetição. Saiba, não existe. É o tripé da igreja, irmãos, a oração. É um dos tripé. Sim, tripé. Se você não sabe os outros dois, eu vou te explicar. É a palavra e jejum. Uhum. Palavra, jejum e oração são os tripé, a base da igreja. Então, se você ora e você sai sem uma transformação pessoal, a sua oração foi vã, né? Porque algumas pessoas dizem assim da oração: eu orei e não recebi o que Deus me deu. A oração não foi feita para você receber. A oração foi feita para você ser transformado. Relacionamento com Deus, sempre você vai ser tirado alguma coisa de você no ambiente de oração. Tenha isso em mente. Toda vez que Moisés se retirava para orar, quando ele voltava transformado. Voltava transformado. As pessoas olhavam pro rosto dele e falavam: Moisés está diferente, Resplandecendo. alguma coisa está diferente. Então a oração é isso, né? É isso aí. Você É para se transformar, se fortalecer, se renovar. É que nós criamos um costume religioso, né, de oração, de que entrar na oração é para ganhar. Eu vou entrar porque eu vou receber. Eu vou lá orar porque Deus vai me dar. Se você achar um texto bíblico, coloca aí no comentário para nós que Deus disse que toda vez que você orar, ele vai te dar alguma coisa. Não, ele diz para você orar. Busque, bater e abrir-se-vos-á. Não é sentido que ele vai te dar coisas, é sentido que ele vai estar ali. Sim. E o mais importante não é Deus dar, o mais importante é Deus estar ali. Tem uma frase de um pregador, perdão que eu não lembro o nome, mas ele diz assim, eu não quero ir pro céu se Deus não tá lá. Eu quero ir onde Deus tá. Se Deus não estiver no céu, tudo bem, eu só quero ir onde ele tá. Então a oração é a mesma coisa, né? Eu quero estar lá porque Deus tá lá. Por que você quer orar? Eu quero orar porque eu preciso de um emprego. Não, irmão. Quero orar porque eu preciso de saúde. Não, irmão. Você quer orar porque você precisa de Deus. Você quer estar com Deus. Esse é o objetivo de Jesus dar o Pai Nosso. É o caminho, né? É a ferramenta a qual nós podemos chegar direto a Ele. É chegar Exatamente. direto ao trono da graça. É através da oração. É você chegar para Ele, contar as suas limitações, as suas fraquezas, falar daquilo que você anseia alcançar, crescer na fé, buscar os dons com zelo. Você vai buscar por meio da oração, né? Então, não tem como. Eu não posso abrir mão desse tripé, como o nosso irmão Renato falou. A oração, o jejum e a palavra. Os próprios apóstolos na igreja primitiva, eles disseram, olha, nós estamos se ocupando com muitas coisas e nós não podemos abrir mão de duas coisas. Então, por isso que eu preciso de diáconos para servir a mesa, para me auxiliar, para me ajudar. Por quê? Porque eu não posso abrir mão do ministério da oração e da palavra. Isso Porque mesmo. é duas ferramentas poderosas e nós precisamos disso. E o próprio Cristo nos ensinou que a oração é a ferramenta, é a maneira a qual nós obtemos poder. Quer obter poder? Através da oração. Quer obter a paz no seu coração? Quer obter êxito naquilo que você está fazendo? Tem uma vida de oração. Tem uma vida de oração. Tem até um pastor que o Renato compartilhou comigo, que ele diz que se eu ficar sem orar uns dias... Luiz Hermínio. né? Se você orar uma Eu semana, percebo. Se eu deixar de uma semana, a minha família vai perceber. um mês. E se eu deixar um mês, o mundo vai perceber que eu não estou orando. Então a oração, ela é importante, nós não podemos abrir mão disso. E nós vemos que tem pessoas que estão abrindo mão disso e não estão tendo uma direção de como orar da maneira certa. E é tão simples e objetiva, né? A questão de orar. Digo simples e objetiva no ato, né? Fazer, né? Fazer. Mas tem algo muito mais profundo e mais poderoso por trás da oração. É isso aí. E tem uma frase que também eu encontrei do Charles Spurgeon que diz que a oração não é convencer a Deus. Charles Spurgeon diz, né? A oração não é convencer a Deus, é se converter a Ele. Poxa, isso é um fantástico.
Então tem gente que ela entra na oração tentando convencer a Deus. Eu vou convencer, Deus me dá. Eu vou orar tão bem que as pessoas vão me aplaudir e Deus vai ter que me dar. Ele vai ser obrigado a me dar. Deus vai estar na parede, pregado, parado lá, ele vai ter que me dar. Então Charles Spurgeon diz, não é isso. Oração é se converter a Deus. Se converter. Todos os dias ao orar, você vai estar se convertendo a Deus. Esse é o sentido, né, pastor? Isso mesmo, a oração ela tem respostas. E não esqueça que o não também é resposta, Sim. Exatamente. né? Nunca espere sempre o sim. Deus vai estar falando muitos nãos para a sua vida, para a minha vida, porque o não também é resposta. E a gente Sim. tem que saber lidar com o não, Verdade. porque o não é tratamento. Uhum. Tem 3 respostas, né, na oração. É o sim, o não e o E a esperar. espera. Eu acho que o esperar é o mais difícil, o esperar é o mais complicado. O não e o esperar ninguém ouve. Aham. É aí o momento que a pessoa diz, não, Deus não me respondeu. Aham. Aí Deus tá lá no céu assim, como que eu não respondi? Então essa é a base que nós precisamos ter, irmãos. Então Jesus está dizendo, não viva de uma forma que você monte um estilo de oração e ache que aquilo ali basta. Uhum. E eu tenho por experiência dos irmãos aqui da bancada também, você que nos ouve, possivelmente, que tem uma caminhada cristã, também tem essa experiência. Eu estou, desde 2010, final de 2010 me converti, me batizei em fevereiro de 2011. Então eu estou há 14 anos na igreja, né? Fechado, 14 anos na igreja. Vai fechar 15 anos em fevereiro do ano que vem. O que acontece? Eu orava de um jeito quando eu me converti. Uhum. Com certeza, eu não me lembro, mas com certeza Deus guardou a minha oração lá no começo. As palavras. Hoje eu falo outra coisa. Lá no começo, talvez eu não citava a Bíblia, porque eu não conhecia a Bíblia. Eu fui convencido pelo Espírito, como todo mundo. Você é convencido pelo Espírito. Não pela Bíblia, não por conhecer a Bíblia, porque você não conhece, né? Sim. O Espírito te convence de você ser pecador. Você se converte e começa a conhecer as Escrituras. Hoje eu sei orar por base na palavra. Que é o nosso dever como cristão. Então, eu não oro como eu orava lá no passado. E isso é importante entender, né, pastor? Porque a oração é um desenvolvimento. Eu ficar repetindo como eu orava lá, imagine, 14 anos eu repetindo para Deus. Uhum. O anjo lá no céu vai dizer, deixa eu descer com a espada lá e fulminar esse menino, que eu não aguento mais eu ouvir ele repetir a mesma coisa e não tá fazendo nada, não tá mudando nada na vida dele. Sim. E, só para complementar aquilo que você está falando sobre a questão da repetição, um exemplo que nós podemos dar também é sobre a questão de Ana, né? Isso. 1 Samuel capítulo 1, que Ana todas as vezes ia no templo orar em prol do filho. Então ela repetia o pedido a Deus, né? Agora aqui, mais uma vez, a questão da van repetições é a palavra Não é a vazia. petição, é a a palavra. maneira que eu tô. É aquilo que eu citei de Charles Spurgeon. Se o coração e a mente, o espírito não tá na oração, é van É repetição. van repetição. Porque você vai sair dali, não vai nem lembrar o que orou. Sim, isso mesmo. Né? Isso mesmo. Tá bom? Então, nós vamos seguir agora, né? Para nós Sim. andarmos um pouquinho. Vamos lá pro verso 9. Logo depois de dizer isso, Jesus diz uma frase que, para mim, é muito importante a gente ter como entendimento na oração do Pai Nosso. Ele diz assim no verso 9, que foi o que eu peguei de cada tradução dos Sim. irmãos aqui. Ele diz assim, orai, pois da seguinte maneira... Olha que frase. Orai, pois da seguinte maneira. E eu, pensando e orando nesse texto, lendo ele para nós falarmos aqui no podcast, eu tive uma direção de Deus sobre ele, né? Que Jesus está falando de repetição. Uhum. Ele não está falando disso? Não Sim. fazeis, não... E aí ele não diz assim, quando for orar, faça como eu fiz. Ou repita. Uhum. Ele não diz repita assim, ó. Não. Ele diz, fazei da seguinte maneira. Uhum. Dizendo que é um passo a passo, né? Ele não tá falando, quando for orar, fica repetindo isso daqui que eu vou falar. Ou- Interessante isso. Uhum. Ou em outras traduções, para ficar na linguagem de hoje, diz: ore com o seguinte modelo. Exato. É. Tem tradição que diz o seguinte Isso, modelo. ore conforme esse modelo. Conforme esse modelo. Não ore repetindo isso daqui. Por que ele disse isso? E o interessante... E eu fiquei meditando nisso um bom tempo em casa. De ontem para hoje. E aí eu parei e pensei, tem igrejas, né, até não cristã, mas até algumas cristãs, pelo amor de Deus,
que faz exatamente isso. É, Ela fica repetindo o Pai Nosso. E Jesus não mandou fazer não isso. mandou, verdade. Se você olhar certinho, ele diz: façai da seguinte maneira, ou façai da maneira que este modelo está mostrando. Sim, Ou seja, você vai usar pontos deste modelo e vai desenvolver a sua oração. a sua oração. Porque em 1 minuto você fala o Pai Nosso. Sim. E Deus quer que você ore 1 minuto? E se você pegar para desenvolver uma oração baseada no Pai Nosso, Vai horas. ixi, bobear você fica quase 2 horas orando, até mais, se você pegar certinho. Porque cada sentido, cada versículo, cada palavra significa algo profundo no reino espiritual. Muito. Então não repita isso. Não. Faça da seguinte Da seguinte maneira. maneira. Entenda Entenda e pratique. e pratique. Então vamos lá. Entenda e pratique o quê? Aí ele diz, a oração do Pai Nosso. Como? Pai nosso Nosso. que está no céu, santificado seja o teu nome. Vamos falar um pouco sobre esse sentido de pai, pastor. Nosso. O que as pessoas precisam entender quando ela entra na oração com Deus, o que é esse sentido de pai que Jesus está nos apresentando aí? Ele mostra que quando você for orar, você já deve entrar na oração adorando a Ele, como aquilo que Ele é. O que Deus é? Ele é o Pai de tudo. Ele é o Criador de todas as coisas. A Ele pertence toda a honra, toda a glória. Então Jesus Cristo diz, olha, quando você for orar, você começa adorando a Ele, glorificando a Ele. E como que é a expressão humana de adorar Ele? Pai, né? Glória a Deus, o Pai eterno, Criador dos céus e da terra. Ou seja, eu estou adorando, ou seja, eu estou iniciando com esse processo de a Ele a honra, a Ele a glória, adorar a Ele. Ou seja, eu não vou pegar isso e vou... Não, eu tenho que falar Pai Nosso que está no céu. O nosso Deus, Ele está em todo canto. O nosso Deus, a palavra de Deus diz que Ele penetra e conhece todo, né, todo o espaço. Tudo está na mão dEle. A Bíblia fala que Ele é o Pai da eternidade, ou seja, a eternidade está na mão dEle. Ele está olhando para a eternidade e sabe aonde ela começa, onde ela termina, ou seja, Ele é o Pai, Ele criou a eternidade. Então, quando nós entramos na oração já declarando quem é Ele, né, glorificando a Ele, adorando a Ele, eu estou o quê? Estou fazendo aquilo que realmente Ele é digno de ser. Eu vou começar adorando. E quando você Verdade. começa a oração, o sentido do Pai Nosso é entre na oração sabendo para quem você está orando. Né? Para quem é. Porque quando é pai, quando ele fala pai, é porque é algo íntimo, Uhum. algo profundo, relacionamento de pai. Ele vai, eu acho que em Lucas capítulo 11, se não me falha a memória, ele vai até falar sobre a questão do, olha, se pai maus sabem dar coisas boas aos filhos, ainda mais o seu pai que estás no céu dará aquilo que você te pedir. Em Lucas vai falar, dará o Espírito Santo a quem ele pedir, em Lucas. Então, Deus ele sempre teve a intenção de ter esse relacionamento paterno com a sua criação. Desde a criação do mundo, ele teve essa intenção. A exemplo disso é Adão. Quando ele cria o Jardim do Éden, a intenção de Deus era ter um relacionamento com Adão todos os dias. Um relacionamento paterno, Diário. diário, É. de criação. E o sentido que nós precisamos tirar deste pai, que é muito assunto para falar disso, Sim, mas um dos sentidos que a gente pode tirar é que você não pede qualquer coisa para outra pessoa que não seja o pai. Você não tem um diálogo com outra pessoa que não seja teu pai, a maneira que você tem com o pai. sim. E é isso que ele tá, a questão da filiação. Filiação. É, Isso mesmo. a partir do momento que nós entendermos o Pai Nosso, nós temos que entender a filiação. Eu me converti, eu recebi a Cristo, eu recebi o Espírito Santo, eu sou filho de Deus. Então, há direitos para você. Há direitos que Deus vai te dar, mas há direitos que você recebe ao se tornar filho de Deus. Um deles é a salvação, é ser reconhecido como filho de Deus agora. Então, o Pai Nosso, o Pai, ele está dizendo, agora você tem direito a entrar na minha presença e adquirir algumas coisas do meu reino. E quando falamos de pai, eu acredito que a maioria, quase 90% dos cristãos já lembra do filho pródigo. Que para mim é um exemplo paterno muito grande. Sim. De que você tá longe, você se afastou, você se arrependeu, voltou
E o pai em nenhum momento te julga. Em nenhum momento te coloca em xeque, dizendo, e aí, agora, você mudou mesmo? Porque o pai não faz isso. Sim. As pessoas fazem, né? A gente erra, as pessoas dizem, e aí, você não vai mudar? E agora? Agora vai? O pai não, o pai fala, o pai tá aqui, filho. Sim. O pai sabe que você tem dificuldades, você tem dores, mas o pai tá aqui. Sim. Porque isso é o papel do pai. Né? E a gente precisa entender E isso. cai naquilo que o pastor Aníbal falou antes, né? Ele falou assim, ó, o pai sabe quando o filho está mentindo, né? Isso. Porque ele tem esse relacionamento. O pai sabe quando o filho está precisando de alguma coisa antes do filho falar. E é até esse relacionamento que ele até fala, olha, antes de você me pedir, vocês não sabem? O texto diz aí, Mateus capítulo 6. Isso. Ó, antes de vocês pedirem, eu já sei o que vocês vão pedir. Porque esse é o relacionamento de pai para filho. Olha, eu sei o que você... Quando eu chego na minha mãe, eu preciso de... Não, eu já sei, você quer uma... Ela já sabe. Verso 8 diz isso, ó. O pai sabe que tendes necessidades antes de lhe pedir. Antes de lhe pedir. Por quê? Porque esse é o relacionamento de pai. Então, pra que orar? Sim. Vamos entrar nesse. Sim. Vamos entrar agora aí pra gente Olha tentar. aí. Vamos fazer essa teologia aí agora. Então, veja Pra só. que orar, então, se o pai sabe? Vamos tentar. Né? Pra que. Vai lá, Matheus. Vamos tentar explicar. Porque ele diz assim, ó. Vocês me reconhecem como pai. Sim. Certo? Então, o pai, ele sabe o que você precisa. Então, por que orar? Sim. Eu entendo assim que o Cristo é o nosso modelo, né? Ele é o nosso modelo central, né? Paulo mesmo vai dizer, olha, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, Cristo, ele quer que, quando ele dá a missão, no capítulo 10, para os discípulos, ele diz assim, ó, que vocês expulsarão demônios, vocês curarão os enfermos. Então, nós vamos exercer um mistério consistido em poder. Uhum. Então, a ferramenta, o único meio que nós podemos obter esse poder para ver uma manifestação poderosa nas nossas vidas para a expansão do seu evangelho é através da oração. Então, Porque uma definição é manifestação, né? Poder. Poder. A gente ter um poder. Qual que o senhor acha aí, pastor? Acredita ser essa... Por que devemos orar, então, se ele é o pai e já sabe o que nós precisamos? Então, eu tiro como exemplo quando Bartimeu escutou, né, o cego Bartimeu escutou Jesus passando na cidade de Jericó. A palavra de Deus diz que ele começou a gritar. E Jesus, quando mandou chamá-lo, e os discípulos falaram, olha, ele te chama. Então, eu fico comparando ali uma pessoa que vai orar diante de Deus Todo-Poderoso, conforme a sua necessidade. Jesus sabia que ele era cego, sabia que ele mendigava, sabia que ele vivia pedindo as coisas, e eu quero saber o que ele vai pedir agora. Quero realmente saber o que ele vai pedir. E por isso Jesus olha para ele e pergunta, o que queres que eu te faça? Então, olha aquilo ali, é como se Deus olhasse para mim, para você hoje, dentro do Pai Nosso, e perguntasse assim, quero saber da tua boca agora, realmente, tu abrindo a tua boca, o que tu queres? Porque eu vejo tu pedindo as coisas de todos os jeitos, agora eu quero saber comigo, eu sou teu pai, o que tu vai pedir de mim? Jesus sabia que Bartimeu era cego, sabia que ele era pedinte, sabia que ele pedia esmola, mas naquela hora ali, ele pediu exatamente para ele declarar diante de todos ali, o que tu queres que eu te faça? E quando ele disse, eu quero ver, opa, ali a oração, ou seja, é o relacionamento de necessidade pessoal. Olha, eu quero ver. Então, a oração Pai Nosso que estás no céu, meu irmão, exatamente, é o meu relacionamento com o Pai, com Deus, é família, é família, exatamente, é isso que eu estou precisando, é isso que eu quero. A família pode até saber o que eu passo, o que isso e aquilo, mas eu vou falar diante da família, olha, declarar. Eu preciso disso, Sim. eu declaro. Eu acho que então... a ordem teológica seria relacionamento, declarar, poder, e eu ia citar agora, por fim, relacionamento. Então, por que... irmão Renato, Deus então é o pai, ele sabe que eu preciso. Então não preciso orar? Você precisa orar por causa desses 3 pontos que nós citamos agora. Porque você precisa ter autoridade, você precisa declarar e você precisa se relacionar. E o relacionar, que eu quero definir, que eu acredito ser o objetivo central da oração, o relacionamento, tem uma frase muito simples que eu gosto de usar, que é o seguinte... Quando a pessoa diz pra mim, então por que eu tenho que orar se Deus já sabe o que eu preciso? Porque Deus só quer te ver lá.
Ele só quer te ver lá. Aham. Você já. Nós estamos falando de pai, né? De pai. Eu sou pai de 2 crianças maravilhosas. Então, às vezes, eu não quero que eles fiquem me adulando. Eu só quero ver eles ali no meu colo. Em casa. Igual agora, esse fim de semana, estão viajando. Vão voltar hoje e já tô com saudade. Quando eu chegar, eu só quero que eles me abracem. Porque, às vezes, Deus sabe o que você precisa. Mas Deus só quer te ver orando. Só que eu te amo. Às vezes, Deus tá ouvindo você pedir. Ele fala, filho, isso é tão Sim. sem necessidade. O mais importante é aqui, ó. Eu te ver aqui. E quanto Né? mais perto de Deus, porque a oração é isso, como é relacionamento, é mais perto, mais íntimo, mais contato, mais longe do pecado você vai estar. Com certeza. A exemplo disso, eu amo o Antigo Testamento, então às vezes eu vou lá, mas vou e volto. O Jardim do Éden, que quando o homem peca, Deus chega para ele e fala, ó, onde estás? Ué, por quê? Porque era o horário que ele ia ter um encontro com Deus, de relacionamento. Então a oração é importante para isso, porque ele sabe que você vai ter sempre um horário marcado, um lugar marcado, um momento marcado, reservado para ele, A presença dele, né? para a presença dele, né? Seja meditando na palavra, seja buscando, intercedendo, você vai ter momentos com ele, né? E ele quer você como prioridade. Então, se ele quer você como prioridade, ele quer você mais perto dele. Ser mais perto dele. Eu sempre trago para a questão do casamento, é isso. A esposa consegue ficar muito tempo longe do esposo. O esposo consegue ficar muito tempo longe da esposa. A esposa vai, às vezes, para o Rio de Janeiro, Meu fica Deus. 10, 15 dias, o homem fica perdido, fica... Pra dormir. Ixi, Sufoco. eu só durmo tarde porque é Eu ruim. também. Mas é isso. É por quê? Porque é relacionamento, é contato diário, é ouvir a voz. Né? Imagine o quão importante é você ouvir a voz de quem você ama, ouvir a voz do seu filho, da sua filha, da sua esposa, daquele que você quer ter por perto. Então é isso, é relacionamento paterno. Esse é o relacionamento paterno. E a gente Ele não quer abrir mão de você para ninguém. Ele E é quer um bom exclusividade. exemplo, é um bom exemplo usarmos nós como pai, porque daí a pessoa fala, não, mas nós não somos Deus. Gente, Deus deixou o DNA dele em nós. A Bíblia diz que na criação nós só se tornamos alma vivente, até o pastor citou ontem na pregação, né, pastor? Pelo sopro. Quando ele sopra o espírito dele em você, pneumas, né? Quando ele sopra o pneumas em você, o espírito dele, você se torna alma vivente. Então, quando eu me torno alma vivente, eu me torno algo de Deus em mim. Tem algo de Deus em mim que me faz viver. Então, esse sentido que nós... Ninguém te ensinou a ter esses sentidos. Alguém chegou em você, sentou com você e disse, quando você tiver filho, tem esse sentimento aqui. Alguém sentou com a mãe, nem a mãe faz isso com a filha, dizendo, filha, quando você tiver uma filha, trata ela assim, trate ele assim. Não. Quando sai da barriga da mãe, já é gerado esse amor que a mãe tem tão grande. Natural. É natural. Deus deixou isso em nós. E se Deus deixou em nós, ele é assim também. Se veio dele, ele é assim. Esse sentimento que nós temos pela filho, pela esposa, a esposa tem pelo esposo, é um sentimento de Deus. De é um Deus. amor que vem que não é humano. Né? O ser humano mesmo, se a gente for pegar a raiz do pecado, ele não é capaz de amar uma pessoa de forma tão sublime assim. Se não for algo influenciado por algo espiritual forte sobre ela, ainda mais se ela tiver o Espírito Santo, né? Então ela vai amar ainda mais. Então, a oração dizendo Pai, para nós concluirmos esse ponto, irmãos, é entender quem é Deus e como eu me relaciono com Ele. Não crie tabu diante de Deus, irmãos. Por mais que às vezes você foi ensinado que, cuidado, Deus é santo, você é pecador. Se fosse assim, irmãos, todo mundo estaria morto. Né? Não, Jesus te deu o sangue maravilhoso dele, nos perdoou do pecado para que nós pudéssemos nos aproximar de Deus. Efésios 2, verso 13 em diante diz que o sangue de Cristo foi derramado para derrubar as paredes e nos aproximar de Deus. Então, quando eu digo, não, eu não posso falar com Deus como um pai, está anulando o sangue de Cristo. E para Deus é pior ainda. Perfeito. Né? Então, não anule o sangue de Cristo deixando de chamar Deus de pai. Ele é o seu pai, ele te chamou para ser filho dele, então você tem que orar dizendo, Pai,
toda a glória, toda a honra eu dou a ti nessa oração. E todo pai quer ter intimidade com o filho, Todo. né? Exatamente o que que é a intimidade, né? É a sinceridade, é a troca de verdades, né? Não ocultar Sim. mentira, que o pai cedo ou tarde ele descobre. Ele sabe das minhas fraquezas, mas eu preciso falar para ele. Ele Verbalizar. sabe das minhas limitações, mas eu preciso falar para ele. Ele sabe do meu erro, daquilo que eu cometi, mas eu preciso falar para ele. Ele sabe das minhas necessidades, mas eu preciso me expressar para ele. Isso é a oração verbalizada. Você precisa verbalizar. Ter diálogo. Tinha uma irmã, logo quando eu entrei na igreja, ela se chamava Ana e todos os dias ela tinha um corre-corre por causa do trabalho, por causa de filho, criança e tal. E ela tinha uma necessidade de ir até o templo. Mas como ela não tinha muito tempo para orar, ela entrava no templo, algo assim de não demorava nem 5 minutos. Ela dobrava o joelho e ela dizia para Deus: Senhor, aqui está a Ana. Senhor, a Ana está aqui. E ela repetia isso: a Ana está aqui. E ela: Senhor, tu sabe a minha correria, mas a Ana está aqui. E ela saía depois da correria e voltava para o dia a dia dela de novo. Mas no outro dia, naquele mesmo horário, ela entrava lá na igreja. E chegou um tempo que as pessoas que trabalhavam na igreja viam que aquela irmã entrava naquele horário. E todo dia era naquele horário ela entrava e não demorava muito, ela saía. Diz: o que que essa irmã vem fazer aqui? Orar ela não vem, porque ela não demora muito. Aí depois que foram investigar, conversar, ela disse: não, é que meu dia é tão corrido, eu não tenho muito tempo para orar. E eu venho me apresentar para Deus todos os dias, porque eu sinto necessidade de eu entrar no templo todo dia e dizer: a Ana está aqui. Não esquece de mim, a Ana está aqui. E sabe o que aconteceu? Que, num determinado momento, aconteceu um grande acidente com um dos parentes dela. E foi parar no hospital e tudo. E quando chegou lá no hospital, o que foi que chegou? Ela chegou lá e a primeira coisa quando ela entrou no hospital: Senhor, a Ana está aqui. Senhor, lembra? A Ana está aqui. Aquela Ana, Senhor, a Ana está aqui. Irmão, por causa daquelas palavras tão simples, mas ela buscava o que? Intimidade. Ela dentro dela, ela tinha essa intimidade diária de se apresentar diante de Deus com esse nome: Senhor, a Ana está aqui. E aí o que acontece? Aquele jovem, de uma forma que as pessoas não acreditavam na recuperação dele, de uma forma milagrosa, aquele jovem teve uma recuperação muito rápida no hospital e saiu. E os pessoal perguntavam: o que aconteceu? Ela disse: não, é que a Ana foi lá. É que a Ana estava lá. Pra você ver, né? E às vezes a pessoa quer gastar tempo, foi criado uma mitologia de até orar só de joelho, por causa desse texto também. Porque eles oravam de pé diante da sinagoga e Cristo disse... Não, Cristo não disse nada sobre posição de oração, se é de pé, se é sentado, se é andando. Jesus não entrou nessa pauta. A pauta de Cristo é o que sai do teu coração. Se o coração tá ali, tua mente tá ali, é de Deus. Sim, de pé, andando, deitado, é como você tá. Não é o físico, é como tá o coração, Sim, não ele o corpo. até fala que não é por muito falar, né? Nem falar e nem fazer, Nem né? fazer, Mas isso é aí. o coração. Então, o pai é isso, irmãos. É esse tipo de relacionamento. Simples, verdadeiro, e você iniciar a sua oração glorificando, exaltando e sabendo que é um pai. E depois, para nós darmos continuidade, o texto diz assim: orai então ao vosso pai que está no céu, e dizendo: Pai nosso que está no céu. Vamos falar um pouco sobre esse nosso, porque é interessante a gente também falar dele. Porque não tem como orar, pastor, esquecendo do nosso. Não tem. Não tem. Não tem. Eu sou o homem de oração, mas é só eu. Pai, seja feito a minha. Seja feita o que eu preciso. Você nunca ora o nosso. Ah, como assim, irmãos? O nosso? A gente tá aqui, não estamos entendendo no podcast. O nosso, irmão, é entender que você faz parte de um corpo agora. De um corpo. Isso mesmo. Você é filho? Sou. Então, ele não tem só um filho. Ele não é pai de um só. Ele é pai de todos. Né? Ele pega Abraão como exemplo, dizendo: através de você eu dou exemplo do que eu serei pro povo. Pai de uma nação, pai de um grande povo que eu vou salvar. Então, eu sou irmão do Mateus. Então, eu oro junto com ele, eu oro por ele. Se eu sou de oração, eu tenho capacidade de orar por ele e orar com ele. Então, não existe essa oração particular só para mim. Sim. Então, o interessante Pai é o quê? nosso. A oração começa você se relacionando com ele.
e depois desse relacionamento com ele, Com os irmãos. com os irmãos. Isso aí. Esse é o poder da oração. Esse é. Quanto mais sensível a oração, mais fácil você... Olha, as pessoas mais fáceis de se relacionar é quem ora. Deveria, né? Quem tem uma vida de oração. Sim, Porque ela vive com o pai e sabe lidar com os irmãos. verdade. E Ela- esse nosso tem uma conotação de família, Uhum. né? Eu faço parte de uma família agora. Eu não tô mais órfão. Eu não tô mais sozinho. Ah, mas quando eu tô orando, eu tô sozinho. Não, você não tá orando só. Nesse mesmo instante que tu tá orando, dobrando o joelho, Tem gente orando milhões contigo. de irmãos nesse mesmo horário tá orando contigo. Ah, mas eu levantei 3 horas para orar. Pois é, tá Tem alguém cheio, orando nesse tá horário. cheio de teu irmão orando nesse horário aí. E se você seguir essa linha, você vai iniciar a sua oração. Aí vão partindo já para montando a oração. Aí você reconhece ele como pai. Você reconhece Declara o a seu soberania, poder. declara o seu poder, olha declara só. a sua majestade. E o nosso agora é porque agora você vai partir para a necessidade sua, Não. do Vai seu lembrar irmão. de alguém. Você vai Você vê que interessante, né? Aham. O Pai Ainda Nosso hoje- não é só isso, não. Não é só isso. Ainda hoje eu falei, digo, olha, o Senhor 3h30 tirou meu sono. Aí o pastor olhou para mim e disse, 3 horas ele tirou o meu. E a irmã que estava do meu lado, nesse mesmo horário eu também estava orando. Então Você vê? olha só, Você não olha só, imagina, né? olha só, a gente foi para falar algo que aconteceu conosco e de repente a gente descobre que Cada um. esse nosso estava acontecendo ali. Uhum. Estava acontecendo, opa, naquele mesmo horário a gente estava junto É, orando. eu até lembrei de uma frase também, de um texto. Tem uma frase, eu não lembro agora se foi Charles Spurgeon quem que falou, já citei ele hoje, mas foi outro grande avivalista dos tempos antigos, que ele disse que quando Deus quer fazer algo, ele convoca a igreja para orar. Aham. Né? E tem o texto de 1 Reis 18, que você citou, de Elias, que estava lá no monte, junto com os profetas, os mais de 800 profetas que juntaram lá dos Sim. deuses pagãos contra o Deus dele. A Bíblia diz que eles se sacrificavam da manhã até o meio-dia. Uhum. Leia o texto lá para você com bastante cuidado. Sim. Da parte da manhã até meio-dia eles se cortavam, rodeavam o altar, gritavam e nada aconteceu. Quando dá meio-dia, Elias diz, ele não respondeu. Vou preparar a minha adoração agora. Aí eles, não, então prepara. Então do meio-dia até as 3 da tarde, Elias prepara o altar. Refaz o altar, a Bíblia diz que ele restaurou o altar, colocou as 12 pedras. Aí ele convoca o povo, porque havia um povo lá. Porque muitas pessoas acham que só estava Elias e os profetas de Baal. Sim, Não, tava isso mesmo. todo o povo de Israel reunido lá no monte. E o interessante é que Elias vai e diz, tragam água. Tragam água. Né? Colocaram água em volta do altar. E Elias, então, colocou o sacrifício, não acendeu o fogo e disse, quem vai acender o fogo é Deus, se ele aceitar. Sim. E orou. Quando ele vai começar a orar, já era 3 da tarde. Quem ora 3 da tarde? Todo o povo de Israel ora 3 da é isso tarde. mesmo. Atos capítulo 3. Uhum. Paulo e Silas indo no horário da oração, oração. para o templo. Era o horário da Era o oração. horário da oração e do sacrifício do povo de Israel, às 3 da tarde, hora nona. Era o horário do sacrifício de adoração e de oração. O sacerdote entrava no tabernáculo, acendia o incenso, que era o símbolo de oração e adoração neste horário. Ia lá trocar e fazer oração diante do incenso. Ou seja, Elias não estava sozinho. Nossa. Elias estava no nosso. Nossa. E às vezes nós dizemos, não, Elias venceu. Não foi Elias Não. só. Foi todo o povo de Israel estava orando. Ele poderia estar sacrificando no momento sozinho, separado ali, e o povo olhando, mas tinha um monte de gente lá diante do templo, diante do tabernáculo, diante do templo, na verdade, né? Naquele mesmo horário. Sacrificando E orando. no mesmo No horário. mesmo horário. Então, às vezes, nós, não, Deus só. Aí Elias também caiu nessa imaginação. Não, só tem eu como profeta. Uhum. Não. Às vezes nós já achamos que só temos nós. Não, só eu tô orando. Não, irmão. Não. Se você vive o Pai Nosso, o nosso tem muita gente orando no mesmo horário que você. E por isso que as coisas estão acontecendo. Sim. Por isso que as coisas estão acontecendo ao seu favor, porque tem gente intercedendo junto contigo. É muito interessante. Muito isso. profundo. Em outras, É muito em outras profundo. palavras, Deus está falando para nós assim, tu não estás só. Tu não está só. Não está Tem só. gente orando com você. Isso é fantástico. Isso. O reino de Deus é mão dadas, irmãos. É andar junto. Não existe esse negócio de vida solo no reino de Deus. No momento da oração, você está pegando o fardo de alguém, enquanto a outra pessoa está pegando o seu fardo. Exatamente.
Tá tirando o fardo de você. Isso que Se é até profundo Jesus, né, demais. carregando Meu a Deus. cruz no caminho do Gólgota, carregando a cruz, a Bíblia diz que alguém teve que ir lá Nossa. apoiar-se com ele, os soldados chamaram, olha, não tá aguentando carregar. Apoie-se com ele aqui, Simão Zelote. Simão Zelote joga a cruz nas costas junto com Cristo e vai. Jesus não fala nada e Simão Zelote é transformado, andou junto com Jesus, né? Foi pro Monte de Getsemane, nós estamos falando, né? Foi pro Monte de Getsemane, olha pro discípulo e diz, olha, orem comigo. Talvez Pedro, que era o mais, né, acelerado, diz, por quê? Porque eu estou angustiado. A minha alma está angustiada. Eu preciso que vocês orem comigo. Aí ele volta e diz, ele encontra dormindo, e ele diz, vocês não conseguem orar comigo. Não é orar separado, orar comigo, nosso, 1 hora. Sendo que ele estava distante, né? Mas é isso. Ele estava distante em corpo, mas unido no propósito da oração. Propósito, no nosso. No nosso. Que é Meu isso Deus. que é o reino de Deus, é isso daí. Então, É a prática ó, do nosso. Pra você que voltando- tá nos assistindo, só deixar um recadinho aqui. Pra você que tá nos assistindo nesse momento, quando você estiver no seu momento de oração, às vezes passando por uma luta, por uma dificuldade, não tema. Continue orando, continue perseverando. Porque no momento que você está orando, além de Deus estar ouvindo a sua oração, tem um outro irmão que está do outro lado, em algum lugar, talvez em outro país, em um outro estado, que está ali pegando o seu fardo naquele momento, aliviando a sua dor, te ajudando, intercedendo em prol da sua vida. Então, não pare, persevere na oração. É muito importante. Pode falar, pastor Aníbal. Quando você estiver orando e começar a lembrar desse Pai Nosso, pode ter certeza que você nunca vai estar sozinho. Sempre você vai estar orando por alguém, pela tua família, por algum amigo, por algum irmão longe, e esse alguém longe vai estar orando por ti, porque é recíproco. Esse Pai Nosso é recíproco, para lembrar a cada um de nós, eu não estou só. Ai, em nome de estou Jesus. só. Isso é maravilhoso a pessoa saber, né? Sim. Porque a oração não é fácil. As pessoas acham que é fácil. Não é. É difícil porque você move o reino espiritual. Então, você vai se mover o reino espiritual, não é fácil a prática da oração. Não é. Mas aí você saber que tem um Pai que está te ouvindo. E tem pessoas, que fazemos parte, agora estamos inseridos num corpo. Existe um corpo bem ajustado, unidos, orando num só propósito, é poderoso. Então você vê que O Pai é nosso, né? O Pai a é gente de começou, todos, a gente todos começou a gente entrou na oração do Pai Nosso agora. juntos. Agora, tem Estamos mais no coisa. primeiro versículo da oração do Pai Nosso. Primeiro versículo. Então, para nós concluirmos esse ponto e irmos no mesmo versículo ainda, mas para outra palavra, é que quando você diz Pai Nosso, você está se envolvendo em uma família, como o pastor falou. Isso mesmo. Você está dizendo, Deus, eu não tenho o Senhor só para mim. Eu estou envolvido numa Isso é causa. forte demais. Estou envolvido num reino, eu estou envolvido num propósito, eu faço parte de um corpo, de uma igreja, e agora eu sei onde eu estou e o que eu sou capaz de fazer. Aí você lembra de Atos 2. Sim. Estavam todos Todos reunidos no no mesmo mesmo lugar em oração. Glória a Deus. E Deus não derramou o Espírito de forma individual. Deus não Uhum. falou, fique na tua casa, cada um orando na tua casa, que eu vou derramar o Espírito. Não. Jesus diz, Reunido. vá para Jerusalém, fique no cenáculo, que lá eu vou encher todos vocês. De poder. Porque agora o negócio não é individual. Eu usava só o profeta, não. Agora eu vou usar o corpo, a igreja. E o interessante, que para nós concluirmos, que vem na minha mente, que eu preciso falar, se eu esqueço, é que Paulo, quando ele diz de corpo, é que Paulo conheceu cabeça. Sim. Paulo conheceu cabeça, porque a Bíblia diz que Paulo estava indo perseguir o povo em Damasco, quando Jesus aparece. E Jesus olha para ele e diz, por que você está Você me me perseguindo? Paulo diz, não estou perseguindo você. Eu estou perseguindo os cristãos. Aí Jesus diz, não, mas se você persegue eles, você persegue a mim. A partir daquele momento, pastor, Paulo entendeu que aquele Cristo era o cabeça deste povo. E que ele precisava fazer parte do corpo daquelas pessoas. Para estar junto com o cabeça que era Cristo. Então, tudo que ele fala a partir de Atos 9 tem sentido de corpo, porque ele conheceu o cabeça. E é isso que nós precisamos fazer. Quem é o cabeça aí no Pai Nosso? O Pai. O Pai. E aí, Ele você é. conhecendo o Pai,
você sabe onde você está no corpo. Você tá no Você conhece o nosso. Você conhece o nosso. Verdade. Você vai falar, Maravilhoso. eu Né? tô... Você tô... passa a conhecer o Pai, você entende quem é o nosso. Exatamente. Maravilhoso. Que Maravilha. estudo maravilhoso, que momento maravilhoso. Estamos indo já para a parte Os final. partes finais, vamos pro último No final, ponto. E também já incentivo a você aí a compartilhar, a curtir esse programa aí. É muito importante o seu incentivo, né? Faz com que nós venhamos a alcançar mais pessoas com esse projeto, com esse plano que nasceu aí do coração de Deus aí para que nós viéssemos estar fazendo e alcançando aí vidas, né? Que é o propósito dele, né? Universal, tá bom? Então compartilhe. Se você ainda não é inscrito, se inscreva aí também no canal. E olha só, nós estamos indo para a parte final e comente aí você o que você está achando desse programa e se você quer a parte 2, porque nós iremos ali, porque a gente não vamos conseguir concluir a oração do Pai Nosso, porque iniciamos aqui o primeiro versículo, então ainda tem outros versículos ainda, tem mais 3 versículos, se não me fala a memória, é isso? É isso mesmo. Isso. 3 versículos para concluir e creio que só numa segunda parte nós vamos conseguir. Então comente aí para ver se você quer aí estar assistindo aí a segunda parte do Pai Nosso e nós iremos agora para outra parte do versículo. Falamos sobre, portanto, vos orareis assim, Pai Nosso que estás no céu. E agora? Então agora vamos para o santificado seja o teu nome, irmão Renato. O que é esse santificado, né, irmãos? Que nós precisamos entender o que é santificar. Interessante essa palavra, Sim. porque as pessoas acham que santificar é literalmente santificar. Você vai orar santificando Deus. Deus não tem como ser santificado. Deus é santo, a palavra diz que um dos caráteres de Deus é ser santo. Então, o que é esse santificar, pastor? Será que nós podemos entender conversando aqui nessa mesa sobre esse texto? Vamos começar com o pastor ali, para nós termos uma direção, né? Então, veja só, vamos ler a frase dessa parte que diz: santificado seja o teu nome. Então, o que não significa essa frase? Exatamente, ela não significa que quando eu falo isso, santificado seja o teu nome, que eu estou santificando o nome de Deus. Então não significa isso. Quando eu falo santificado seja o teu nome, eu de maneira nenhuma estou santificando o nome de Deus ou, né, fazendo isso para que o nome dele seja santo. O nome dele já é santo. Amém? De eternidade a eternidade, a palavra de Deus diz que ele é, né? Ele sempre foi. Então, quando eu faço isso, simplesmente eu estou reverenciando, glorificando a glória do seu nome, que é santo. Quando eu falo santificado seja o teu nome, eu estou glorificando porque o nome dele é santo. É isso mesmo. Honrando, né, a ele com palavras, reverenciando com as suas atitudes dentro da sua oração. Então, e não só na oração, né? Aí agora também vai partir para a vida, né? Para a vida. E aí, o santificar o nome dele é exatamente isso. Você tira do sentido de você achar que você santifica a Deus. Isso aí. Isso não. Mas o nome de Deus, ele é santificado pela sua causa. Porque você está representando. A maneira que eu represento, isso é interessante. Jesus está dizendo que na oração do Pai Nosso, eu faço para que eu aprenda a santificar o nome de Deus. Ou seja, Deus, santificado seja o teu nome na minha conduta, na minha vida, na maneira que eu levo o teu nome, nas minhas decisões, no meu testemunho, porque assim, tem gente que está sujando e blasfemando o nome de Deus pela maneira que ela fala, pela maneira que ela faz, pela maneira que ela vive. Sim. E aí, a oração do Pai Nosso está dizendo, você precisa aprender como viver uma santificação no nome dele. E vai naquilo que você falou, né? Porque com uma pessoa que ora, ela consegue ter um relacionamento com qualquer pessoa. Com qualquer pessoa. Mesmo que não seja do seu caráter, da sua índole ali, que faça parte do seu convívio, mas você consegue se relacionar, você consegue ter uma palavra de sabedoria, um direcionamento. Até mesmo ter o domínio próprio no momento ali de conflito, né? Então, aqui o santificar nas suas ações. Como você vai lidar com os problemas quando vai surgir? Como é que você vai lidar com uma situação se deparando de frente com uma pessoa?
Como é que você vai agir? Será que quando ela olhar para você, ela vai dizer, não, esse santifica o nome. Porque é aí que vai Esse- revelar a sua vida de É oração. isso que vai O revelar. problema. Sim. Porque se a É um gente for, reflexo. se a gente for definir santificar o teu nome, seria declarar a santidade, santidade. pela minha boca. Isso mesmo. A minha boca precisa declarar quem é Jesus para mim. Jesus. E hoje, as pessoas estão declarando muita coisa, Uhum. menos o nome santo de Jesus. Mesmo. Ela fala de muita coisa. Ela fala... É aquilo que eu costumo dizer, às vezes, que eu brinco quando eu tô dando aula de oração. Né? Eu costumo dizer assim, 5 minutos, eu costumo entender se a pessoa tem uma vida de oração ou não. 5 minutos de conversa. Uhum. Verdade. 5 minutos de conversa. Porque o que ela declara é o que ela santifica para ela. Sim, O que é verdade. santo para ela é o que ela vai falar. E quando você entra numa conversa, seja teológica ou até mesmo ali bíblica, falar algo assim, a pessoa, a conversa flui, né? Porque ela Porque ela está tem uma- inserida ali. Uhum, Né? é isso Ela aí. está santificada ali. Isso reflete no seu caráter, né, de cristão, né? Na sua conduta, né? Nas suas palavras, nas suas atitudes, nas suas decisões, né? Então, a questão de santificar o nome. Você vê que é algo maravilhoso, né? Você falar para Deus, Deus, me santifica. Por quê? Santificado seja o teu nome, sim. Que o seu nome seja santificado em mim. Que eu consiga transparecer ou refletir a sua santidade para outras pessoas. Você lembra que antigamente, o pastor também é um pouquinho mais antes que a gente no evangelho, antigamente, quando você virava cristão, o que as pessoas falavam pra você? Ah, agora é o santarrão. Agora virou santo. Santo. Não dizem mais isso hoje. Uhum. Porque hoje é como se fosse você tá transitando de uma pessoa ruim pra uma pessoa boa, só isso. Sim. E tem uma frase que eu ouvi essa semana, muito interessante, num estudo, que a pessoa disse assim: Jesus diz, vença o mal com o bem. Né? Vença o mal com o bem. Faça o bem para vencer o mal. Uhum. E hoje, no cristianismo, o que estão ensinando para as pessoas? Pare de fazer o mal. Uhum. Venha para o evangelho e você para de ser mal. Não está ensinando a pessoa a fazer o bem para vencer o mal. Porque o mal só deixa de ser mal quando sobressai o bem. Então as coisas só deixam de ser pecado quando sobressai a santidade. Santidade. Ela não deixa de ser pecado porque eu deixei de fazer. Ele vai continuar ali. Pode estar morninho, dormindo, mas vai continuar ali. Ele só vai deixar de ter força quando a santidade sobrepor a ele. Então, você pega uma pessoa, eu quando eu me converti, eu falava muito palavrão. E eu não peguei um dicionário. Eu não me converti e comecei, olha, agora eu não posso falar mano, tenho que falar irmão. Eu não posso falar velho, eu tenho que falar o nome da pessoa. Porque eu falava isso. Quem me santificou no dialeto? O Espírito Santo. Sim. A oração. E é a maneira de eu santificar Jesus pela minha boca. Então, a pior coisa que tem, irmãos, você que nos ouve, é ouvir um cristão falar palavrão. Pode ser qualquer tipo. Qualquer tipo. Qualquer um. Não Não, existe. porque na minha cidade eu falo assim. Não Não existe isso. Não tem isso. Você está deixando de santificar o nome de Deus. E aí, voltando lá no início, quando você falou que a oração é você ser transformado. Isso. E essa transformação se baseia, é embasada na santificação de Deus através da sua vida. É isso. Né? Que é o reflexo daquilo que as pessoas vão ver. Né? Vão ouvir de você, vão ver em você, vão sentir em você. É o reflexo que você obtém através da oração. E é bom ouvir quem É ora, bom. né? Meu Deus. Versículo 9, se nós pegarmos todo ele, como começa, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, essa frase, você vê que é uma expressão de louvor. Você vê que é uma expressão de adoração, de glória. A oração, o modelo dessa oração, ela começa com uma expressão de louvor, uma expressão de adoração. Pode pegar essa frase e falar, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. É uma expressão de adoração, de louvor. Você está começando a entrar na oração, adorando a Ele, glorificando a E Ele. automaticamente sendo transformado, né? E, Porque e, você tá abandonando o teu eu, tá negando muita e coisa. você, quando pratica isso realmente com a tua essência, com todo o espírito, a Bíblia diz, se buscares de todo, né, de todo espírito, de todo coração, de toda a tua força. O que é isso? Realmente verdadeiro? Isso é real. Isso é real, verdade. Isso é real.
Maravilhoso, Então, né? santifique o nome de Deus. E aqui a gente termina aí Maravilhoso. esse programa nesse dia para você ficar aí degustando, comendo um pouco aí no teu espírito, ainda mastigando, para que logo nós venhamos aí e tragamos a parte 2, né, Parte Matheus? 2 Vamos vai ser maravilhoso. Prazer, pastor Aníbal, estar aqui com o senhor. Muito obrigado por estar disponível aí ao convite, né? acompanhar. Estar pronto aí a nos atender, né? Espero o senhor participar mais vezes aqui Ter outra conosco. Vai oportunidade ser aí. uma bênção. Bem, Eu gostaria que nesse momento nós sempre deixamos aí uma palavra final. O senhor deixaria uma palavra sobre esse princípio, né? Esse ministério da oração para aqueles que estão nos ouvindo nesse dia. amém. Eu trago essa palavra como o meu testemunho de vida. Eu sou uma pessoa que veio de um sistema incrédulo, que não acreditava em nada que é religioso. Todo que é sistema religioso não acreditava. E o que foi que fez mudar? Um versículo que alguém fez eu ler dentro da Bíblia, esse versículo fez eu ficar a noite toda meditando nele, não dormir, e aquele versículo se transformou em uma oração na minha vida. E esse versículo ele mudou o meu modo de pensar, meu modo de agir. E isso foi aproximadamente há 35 anos. Então, há 35 anos eu estou servindo a esse Deus e tudo começou com um versículo. Somente um versículo que fez eu passar a noite toda martelando a minha cabeça e aquele único versículo se transformou numa oração. E aquela oração foi o que mudou a minha vida. Então, se você não tem um referencial de oração na tua vida, você pode dizer: eu queria que a minha vida mudasse, eu queria ser diferente, eu queria levar uma vida diferente. Pensa no referencial para a tua vida. O que é um referencial da tua vida hoje? Se você tem uma palavra, que essa palavra se transforme em oração e essa oração seja o modelo para aquilo que você deseja ser na presença do teu Criador, é isso que vai ser a tua direção para onde tu estiver olhando e é isso que vai ser a tua caminhada e esse vai ser o teu alvo, aonde você vai chegar. Essa é a palavra. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe, pastor. Obrigado também, nosso apresentador e nosso irmão Renato. Obrigado por essa Amém. parceria aí sempre. Deus abençoe também. Deixa uma palavra para os nossos irmãos de agradecimento. Amém, irmãos. Que Deus te abençoe, tá bom? Aquele conselho de amigo sempre. Você que ama alguém, ou até quem você tá triste com a pessoa, envie esse podcast para ela. Compartilhe para essa pessoa, quem você ama, seus familiares, quem você está discipulando, né? Quem você está evangelizando, para que ela assista e aprenda um pouco e desenvolva essa vida de oração. Lembrando que sem o tripé você fica manco, né? Manco. Você fica torto, fica penso, você pode cair. Então, desenvolva a vida de oração, essa base sólida que Cristo é o que Cristo quer. Ele quer te ver neste lugar, tá bom? E eu quero concluir deixando a frase que eu separei, uma frase de Charles Spurgeon, que ele diz no seu livro sobre oração. Ele diz assim, irmãos, a respeito da oração, não repita, revele, né? Então, faça. Não decore, declare. Não use, viva a oração. Tá bom? Então, essa é a mensagem que eu quero deixar para você. E o que Cristo também falou nos evangelhos, tá bom? Ele diz assim: ore em todo tempo, ore, e tudo o que pedires da oração, crendo, recebereis. Tá bom? Deus te abençoe. Deus te abençoe. Olha, a palavra que eu quero deixar para finalizar é que todas as vezes, eu sempre digo isso quando eu vou ensinar sobre oração, mas todas as vezes que eu tomei uma decisão errada, todas as vezes que eu falhei, errei, foi porque eu não orei. Isso. Então, quer que Deus reine na sua vida, quer que Deus te conduza nas suas decisões, seja uma pessoa de oração. Faça como o nosso pastor Aníbal falou. Pega um texto das Sagradas Escrituras e transforme em oração, e isso você vai se desenvolvendo. Foi assim que eu comecei também. Mas não deixe de orar. E olha, se você gostou desse episódio, escreva aí nos comentários: venha o teu reino, que essa vai ser a segunda parte. Venha o teu reino. Que Deus te abençoe, compartilhe, curta e comente aí, em nome de Jesus. Vamos fazer uma oração final, né? Pedir Vamos pro pastor fazer. orar por nós, a hora que ele terminar, nós encerramos esse programa em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Em nome do Senhor Senhor, Jesus. a minha oração nesta hora, ó Pai, é para Muito todos aqueles que estão obrigado, Jesus, ouvindo por e esse precisando momento. de um direcionamento.
Ó Deus, aqueles que não sentem vontade de orar, que o Senhor coloque no coração, Pai querido, um desejo ardente, ó Deus, de buscar-te em oração. E aqueles que levam uma vida em oração achando que não tem resposta, ó Deus, que eles continuem a perseverar, crendo, ó Deus, que no tempo certo a resposta virá. Em nome do Senhor Jesus. Pai querido, que essa palavra venha entrar em cada lar, em cada família, ó Deus, em cada vida. E aquele que não tem esperança, ó Deus, que, Pai querido, ele venha realmente crer, ó Deus, que há uma esperança. E aqueles que está desacreditado, que ele venha realmente crer, ó Deus, que sempre tem uma resposta. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Obrigado. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe, irmãos. Até a próxima.